Amém? No nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu quero... nós vamos ler dois textos, mas eu quero orar aqui, né? Eu ainda disse para ele, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar agora, depois dessa mensagem de hoje de manhã, né? Eu digo assim, Senhor... Mas como a gente sabe que quem faz a obra é o Senhor e quem fala é o Senhor, nós somos instrumentos, o Senhor falou através do servo dele e agora eu me ponho aqui à disposição do Senhor para que ele possa falar. Amém? Mas eu tenho uma tática, eu sempre gosto de pedir assim, que a gente ore antes, né? E que cada um diga, vocês vão fazer essa oração. Senhor, fala comigo, tá? Amém. Senhor, fala com cada uma aqui que te pediu, Senhor. Que a tua palavra chegue a cada coração, ó Deus. Ó Pai, porque a tua palavra nos lava, a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos fortalece, Senhor. E é sobre isso, Pai, que nós precisamos, ó Deus. Então, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, estamos vivendo dias em que nós temos tantas coisas para pensar, tantas coisas para cuidar, tantas coisas para nos preocupar. Mas a gente precisa saber duas coisas fundamentais. Que o Senhor precisa ser o primeiro nas nossas vidas. E que o seu reino, a gente tem que buscar como prioridade. Essas duas coisas são as coisas mais importantes. O Senhor ser o nosso único Deus, e nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. E também o segundo mandamento que nós vamos ler, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos nos amar. Hoje o pastor Aloysio fez questão de falar, você tem valor. Às vezes, a gente se acha sem valor. Mas o Senhor te diz hoje, e Ele já te disse já muitas vezes, mas eu quero repetir. Você tem valor. Amém? O Senhor morreu por você, você tem um valor. E você precisa se amar também. Porque você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, você precisa se amar muito. Para você poder amar muito a todos. No nome de Jesus. Amém? E nós precisamos buscar o reino dele em primeiro lugar. Primeiro lugar. E as outras coisas todas nos distraem. Mas nós não podemos permitir que essas coisas nos distraem. Então, se trata disso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, vamos abrir aqui na revista atualizada, Mateus 22, de 37 a 40. Que é o intérprete da lei. Ele, querendo colocar Jesus à prova, ele pergunta a Jesus qual o grande mandamento na lei. Então, nós vamos começar a ler. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Mateus 6, 33, que fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, nesse contexto também que hoje o pastor Aloysio leu esse texto, quer dizer, ele citou que nós não devemos andar ansiosos, né? Do que vamos comer, do que vamos vestir. E, enfim, nós precisamos buscar o reino dele em primeiro lugar. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então, isso daí são dois
princípios de vida, né? É a lei, a gente amar ao Senhor, a lei mais importante, amar o nosso próximo, e a gente precisa, como princípio de vida, a gente precisa buscar o reino dele em primeiro lugar. Então, a gente fazendo isso, as coisas começam a entrar nos eixos, né? Alguns priorizam trabalho, outros priorizam família, dinheiro, estabilidade. Às vezes, gente, pasmem, até o próprio ministério. Colocam seu próprio ministério acima de tudo, acima até de Deus. E aí não precisa dizer que é um desastre, né? Quando a gente coloca o ministério acima de Deus, não tem como, né? Já não está na presença de Deus para fazer isso. Agora, Jesus, ele nos confronta com a nossa lógica humana. Ele quer que o primeiro lugar pertença a quem? Pertença a Deus. Então, eu já começo aqui perguntando a você: o que está em primeiro lugar na tua vida? O que está em primeiro lugar na tua vida? É o Senhor? Você ama Ele acima de tudo? Ou tem alguma coisinha que está pendente, né? Está na frente? É difícil, né? O amor a Deus é a base de tudo. Jesus nos ensina que esse é o maior mandamento, né? O que ele fala assim? Amai como? De todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. É completo, né? Tem que ser uma rendição completa. Tem que ser nas nossas emoções, a nossa vida totalmente rendida, os nossos pensamentos totalmente alinhados, totalmente entregues a Deus. É total. Deus não aceita ser parte. Ele quer você inteiro. Ele não te quer uma partezinha, não. Ele te quer inteiro. Ele te quer totalmente entregue. Ele nos comprou com alto preço. Ele nos quer inteiros. Ele tem ciúmes de nós, né? Tem aquela música linda. Ele tem ciúmes de nós. Ele nos ama. E Ele quer que a gente se entregue. Mas Ele é tão impressionante que quando a gente se entrega totalmente a Ele, Ele cuida de tudo. E parece que a gente desfruta mais das outras coisas que Ele nos dá. É tão lindo isso. A gente curte mais a família, a gente curte mais aqueles que a gente ama, a gente desfruta mais da vida. Porque é o quê? É a gente colocar as coisas na ordem certa. A gente tem que deixar tudo ordenado. O Senhor tem que ser o primeiro. E aí Ele cuida tudo. Ah, mas está dando tudo errado. Mas espera aí, como é que você está se apresentando para Deus? Ele está em que prioridade na sua vida? A gente tem que botar o primeiro lugar para o Senhor. Mas a gente tem tantos apegos. E muitas vezes esses apegos mexem tanto com a gente, nos faz sofrer tanto. Mas o Senhor quer que a gente bote esses apegos no altar. Tudo no altar. Entrega para Ele. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Você ama a Deus mesmo ou você apenas o conhece? Você teve uma experiência com Ele? Ele ocupa o centro da tua vida ou Ele somente ocupa um pequeno espaço? Né? Até os meus 17 anos eu buscava Deus. Eu não era evangélica, eu era católica. Mas olha, quando o sapato apertava, eu buscava Deus. Eu buscava. Eu fazia até promessa. Pedia para minha avó, faz a promessa aí, vó. Se eu conseguir tirar uma boa nota lá na faculdade, eu vou pagar a promessa. Eu tinha uma fé. Mas eu só dava um espaço para Deus. Eu não dava tudo para Deus. Quando eu entendi
que ainda assim Ele era misericordioso e me acompanhava, e me guardou, e me abençoou, e me cuidou. Quando eu compreendi que eu não me entreguei até aquele momento, até aquele dia, não tinha me entregue, não tinha entregado a minha vida totalmente a Ele. Então, eu me levantei e abri meu coração e disse: Jesus, eu te quero. Gente, eu digo para vocês, eu não me levantei para receber salvação naquela hora. Eu me levantei para receber Jesus. E aí depois Ele me deu convicção do pecado e eu entendi que eu precisava do Cordeiro de Deus para me perdoar o pecado. Mas eu quis Jesus, eu amei Jesus. E eu passei a caminhar com Ele. Eu amo Jesus. E eu estou nessa caminhada, né? Estou nessa caminhada, já indo, aí já chegando aos quase 50 anos, gente, de caminhada com Jesus. Meio século. E cada vez eu amo mais, porque a gente vai entendendo que a gente precisa deixar certas coisas, certos sentimentos, certas posturas, para a gente poder estar mais aos pés dele. A Sandra brinca, diz que eu sou Marta, eu estou mais para Marta do que para Maria. O Aloysio também fala, né? Tem que deixar de ser Marta. Mas é verdade, a gente tem que deixar de ser Marta mesmo. Mas eu não deixo de fazer minhas comidinhas, tem que fazer umas comidinhas também. Mas é diferente. Agora, eu digo assim, se não tiver aquilo tudo feito, eu coloco o que tem. E Deus abençoa, entendeu? Estou sendo mais esperta, né? Eu coloco o que tem, um pouquinho disso, um pouquinho. Hoje a Sandra almoçou comigo lá, disse que a mesa estava farta. Mas, Sandra, eu fui botando o que tinha, entendeu? Não foi sacrifício, não. Então, é desse jeito que a gente tem que aprender, a entregar tudo, tudo, tudo para Jesus. Aleluia. Ele é prioridade no seu tempo. Ele é prioridade nas suas decisões, Ele é prioridade nas suas escolhas. Vamos pensando nisso tudo. Ele é prioridade. Buscar o reino é prova de amor. Que coisa interessante. Amar é um sentimento interno e buscar é algo visível. Se você ama o Senhor, você busca o reino dele em primeiro lugar. Então, para a gente viver e a gente ter esse reino na nossa vida, a gente tem que amá-lo. E amar, amados, é decisão. Eu decido amar. A gente não pode deixar o amor se esfriar. A gente tem que manter esse amor quente, esse amor caliente, né? Tem que ser caliente. Tem que ser um amor cheio da presença de Deus, um amor cheio do Espírito Santo, um amor quente. Mas é decisão que a gente tem que fazer. E buscar, a gente busca e tem que ter coisas visíveis, né? Aqui no domingo a Débora mostrou que nós temos que ser o sal, que o sal não pode perder a sua propriedade de sal. Ele precisa dar sabor, ele precisa, né? Ela fez aquela experiência aqui com sal, botou na água, foi muito legal aquilo para a gente entender que aquele sal fez diferença. E nós precisamos fazer a diferença. Então, o amor de Deus está aqui dentro. E eu vou mostrar esse amor de uma forma visível, buscando o reino de Deus. E buscando o reino de Deus, eu vou fazer diferença. Tem que haver na minha vida sinais do reino. Né? E hoje o pastor Aloysio falou, meu Deus do céu, que nós precisamos ser generosos, que com a generosidade a gente quebra a pondurice, quebra a miséria, mas por quê? Porque tem pessoa rica que é miserável, né? Mas quando a gente é generoso, a gente está quebrando esse espírito da miséria, né? A gente está sendo
está vivendo o reino. Então, a gente tem que viver o reino. Esse reino é visível na nossa vida. Luiziana está vivendo o reino. A Rejane está vivendo o reino. E bote seu nome aí. Amém? Porque esse reino é visível na nossa busca. A gente busca, a gente mostra com a nossa vida. Então, tá bom. Então, buscar significa viver sob o governo. Priorizar sob o governo de Deus, né, gente? Viver sob o governo de Deus. Deixa eu falar claramente aqui. Priorizar a vontade dEle. Submeter os meus planos a Ele. Então, tem que ser dessa forma. O que Deus vai fazer na minha vida se eu tiver essa atitude? Ele vai me guiar. O Espírito Santo vai me guiar. As coisas vão fluir. Nós vamos deixar de ter problema? Não, nós estamos nesse mundo. No mundo passaremos por aflições. Jesus disse. A quem está vivendo no reino não significa que não tem problema. Não, nós vamos encarar as coisas com outro olhar. Nós vamos encarar a guerra, que hoje o pastor Ulisses falou de guerra, junto com o Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, nós vamos enfrentar todas as guerras. Eu quero dizer para vocês que eu vou enfrentar todas as guerras que eu precisar para que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida. Amém? E eu quero contagiar a todos que estiverem à minha volta. E nada vai me deter. Nada vai me deter. Nada. Glórias ao Senhor. Quem ama, busca. Quem não busca, precisa rever o amor. Senhores maridos, você tem buscado sua esposa? Senhoras esposas, vocês têm buscado seus maridos? Seu marido, seus maridos não pode. Seu marido, né? Você que está... temos recém-casados aqui. Vocês estão... o nosso tenente ali, né? Buscar a nossa querida aí, nossa doutora em linguística, né? E a doutora tem que buscar o nosso doutor, tenente doutor, né? Quem busca, ama. Se eu amo a Jesus, eu vou buscar o reino dele. Então, não tem isso. Se você não pode dizer que ama e você não buscar o reino. Uma coisa está presa à outra. Por isso que eu escolhi esses dois textos. Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Amém? Aleluia. Você tem buscado o reino de Deus ou só a solução dos seus problemas? Sua vida reflete os valores do reino? Né? Ali, a palavra de Deus fala que quando aquele povo comeu aquela comida lá da multiplicação, os próprios discípulos não tinham entendido bem a essência do milagre ali. Porque não era simplesmente comer, mas era que o Senhor, Ele é aquele que nos provê de tudo, amém? É aquele que cuida, aquele que se preocupa. O Senhor é desse jeito. Então, vamos continuar. A segunda parte que Jesus fala ali, como segundo mandamento mais importante, é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Esse amor ao próximo é o quê? Evidência do reino. Olha que coisa tremenda. Não podia ser o maior mandamento, amar ao Senhor, e o logo seguinte, não ser amar aos outros. Por quê? Porque esse amor ao próximo e a nós mesmos, como a nós mesmos, é o quê? Evidência do reino de Deus. A gente não pode amar ao Senhor e maltratar o nosso irmão, e desprezar o nosso irmão, e julgar o nosso irmão. Não é só
maltratar? Julgar, ignorar. Tem pessoas que muitas vezes são ignoradas. A gente precisa ter olhos para todos, né? Jesus liga tudo: amar a Deus e amar ao próximo. Não existe espiritualidade sem transformação nos relacionamentos. Quando Jesus entra na nossa vida, o amor nos toma. Amém? O Senhor converte pais para filhos, filhos para pais, irmãos para irmãos, esposo para esposa. Quando o Senhor entra, há uma transformação nos relacionamentos. Eu tive essa experiência com a minha mãe. Ali eu aprendi a ser filha aos 17 anos. Aprendi a ser filha. Eu amei a minha mãe. Ela já me amava. Mãe ama sempre, né? Mãe é incrível. Mas eu aprendi a amar com Jesus. Me tornei filha ali. Então, a gente precisa entender que o reino aparece na forma como a gente se relaciona com os outros. Como é que o reino é visto através dos seus relacionamentos? Como é que você se relaciona com as pessoas? A gente precisa pensar isso. A gente precisa mostrar esse amor de Deus em nós. A gente precisa mostrar o reino. Esse sal, essa luz precisa iluminar. E é através disso, através da nossa vida. Através da forma como a gente trabalha, né, os nossos amigos do trabalho, através dos nossos vizinhos, através dos nossos familiares. Tudo isso é importante. A gente precisa pensar: como é que eu trato as pessoas? Como é que você trata as pessoas? Há perdão ou há amargura? Há serviço ou há egoísmo? A gente tem que pensar, né? Aleluia. Jesus não ignora as nossas necessidades. Ele ensina sobre prioridades. Quando ele fala, naquele segundo texto que a gente leu, que buscai o seu reino em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não significa que ele não se preocupe com o que a gente necessita. Ali se trata, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele se preocupa, sim, com a sua necessidade, com as minhas necessidades. Eu até contei aqui no culto de quarta-feira que eu tinha desejado comer açaí com cupuaçu e cheguei no mercado e encontrei, gente. Não tem nunca, mas eu encontrei. Já comprei 3 vezes. Não resisti. Tem que acabar. Agora, Senhor, tem que acabar. Não pode ter mais por um tempo. Senão, toda vez eu vou comprar, né? E a irmã comeu comigo. Não foi? A irmã foi cúmplice. Foi cúmplice, né? Aleluia. Então, o Senhor, Ele quer que você o coloque em primeiro lugar. E Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Hoje o pastor Luiz falou sobre dívidas, falou sobre dinheiro, né? E muitas vezes a gente se desespera, né? Quando a gente está com dívida, quando a gente está precisando pagar certas coisas, quando as coisas começam a quebrar, quando a gente fica preocupado. Mas é uma preocupação natural. Mas não tenha ansiedade. O Senhor, né, Ele vai suprir e Ele vai trazer de onde não existe. Amém? Ele vai fazer um impossível na sua vida. Você crê? Eu creio. Eu tenho visto milagres na minha vida. Sabe? Eu falo, toda vez vocês vão dizer, pastora sempre fala isso. Eu falo mesmo, gente. Eu falo. Criar 4 filhos, sendo esposa de pastor,
E a gente não tendo outra renda. Criar 4 filhos e formá-los. Só Jesus. Mas Jesus deu isso para a gente. E eles falam até inglês sem ter feito curso de inglês. Vocês me expliquem como. É milagre. Eles falam fluente. E falam espanhol também. E arranham um pouquinho de italiano, a Ingrid. E um pouquinho de francês, a Débora lê. Por quê? Porque foi Jesus que fez. Foi milagre mesmo. Foi milagre. Ele sustentou, ele trouxe tudo. Trouxe roupa, trouxe calçado. E eles até pensavam que moravam numa casa enorme, porque eu morava atrás da igreja, num quarto de sala, e eles achavam que a casa deles era a igreja. Até isso, eu não disse para eles que era. Eles achavam que moravam numa casa enorme. Moravam num quarto de sala por 16 anos. E não faltou nada. Amém? A gente não tinha sala, a gente tinha 2 quartos. Mas eles cresceram ali. Durante 16 anos do nosso casamento, 15 anos da Débora, 13 da Ana, 12 da Ingrid e 11 do Luizinho. Eles moraram naquele quarto-sala, que era nossa casa, nosso castelo. Amém? Lugar abençoado. Hoje o pastor Luiz falou assim, que nós temos que ter contentamento com o que temos e também com o que não temos. A gente tem que estar contente em toda e qualquer situação. E Deus supriu tudo. Foi Deus que fez o milagre. Deus fez. E assim, toda a história, toda a trajetória da igreja essa semana no IEPcast, a gente falou sobre fé. Gente, essa igreja vai completar 43 anos. E foram 43 anos de fé. Vimos muitos milagres acontecer. Muitas vidas salvas, muitas vidas curadas, muitos casamentos restaurados, muitas reconciliações, pessoas que mudaram de vida, literalmente, para bem. Muitos já se foram. Mas o Senhor tem como testemunho essas vidas todas diante dele. Amém? Nós não somos muitos, mas a história na vida das pessoas são muitas. E muitas pessoas que continuam amigas e que sempre se lembram de ter passado por essa casa. Por quê? Porque foi Deus que fez essa obra. Essa obra está de pé porque Deus aqui mantém de pé. Amém? Então, é nele que nós confiamos. Aleluia. Aleluia. Quando Deus é o primeiro na nossa vida, a ansiedade diminui, a confiança cresce e a provisão chega na hora certa. Vocês sabem que teve uma vez, morando em Del Castilho, né? Eu contei no IEPcast isso. Que quando nós viemos para esse lugar aqui, essa igreja a gente não podia morar na igreja como a gente morava lá. Então, nós tivemos que ir morar em algum lugar. Então, primeiro nós alugamos um apartamento na Tijuca e moramos por 2 anos e meio. Então, foi a nossa primeira casa assim, maior, com 3 quartos, tudo. E quando terminaram aqueles 2 anos e meio, a igreja não podia mais pagar aquele aluguel para a gente. A gente tinha que entregar a casa. Né, terminou o contrato, a gente tinha que entregar a casa. E eu estava ali, literalmente, falando com o Senhor. Senhor, faz um milagre. Aí, nisso, a mãe da Robertinha ligou e falou assim, pastora, desculpe, mas me desculpe mesmo. Puxa, mas eu queria oferecer o apartamento da minha mãe, lá em Del Castilho. E eu sei que Del Castilho é um lugar longe. Vocês moravam primeiro no Jardim Botânico, depois vocês foram para Tijuca, mas agora é Del Castilho. Como é que vocês vão para Del Castilho? E eu comecei a chorar. E eu disse para ela, eu acabei de orar e você está me ligando. Né? Eu nunca tinha ido ao apartamento, mas eu já agradeci. E é um apartamento bem confortável. Algumas pessoas aqui da igreja estiveram lá. Um apartamento que nos abençoou por 9 anos.
9 anos. Contrato de comodato sem pagar aluguel, gente. Isso é a provisão de Deus. A provisão de Deus chega na hora certa. Nós passamos um período sem plano de saúde. A Luizinho teve apendicite, Débora teve apendicite supurada. Vocês não sabem dessas histórias, é por isso que eu preciso falar. A Luizinho, com 4 anos, teve apendicite. Foi uma apendicite tranquila, que ele só de caminhar sentia dor, descobrimos rápido, não tinha plano de saúde. E um médico abriu as portas para a gente, naquele Salgado, não, ali na Souza Guiar. E o hospital estava muito cheio, ele não podia ficar internado depois da cirurgia. Nós pagamos uma clínica Pronto Baby lá na Tijuca. Mas ele foi operado e foi uma bênção, Deus supriu. Depois, 4 anos depois, a Débora teve apendicite supurada e a gente não descobriu, levei ao pediatra, paguei a consulta. E ele achava, porque ela tem o quadril largo, fazia o exame clínico e não, ele apertava no local do apêndice. Não é, isso é infecção intestinal. Acho que ele ficou sem graça de pedir uma ultrassonografia que a gente teria que pagar. Aí ele ainda falou assim, na semana que vem eu vou proporcionar um exame, uma ultrassonografia na clínica que eu trabalho. Aí passou antibiótico, a Débora tomou antibiótico por 1 semana, gente. A Débora já estava chocada. Chegamos a levar numa clínica onde o outro médico da igreja trabalhava, Paulo. E lá o médico também fez a consulta, além do pediatra, fez a consulta e disse, não é nada, é só uma infecção intestinal. Então, ela ficou durante 1 semana tomando antibiótico. Isso foi de segunda a segunda. Quando foi na outra segunda, eu e a Luísa fomos a São Gonçalo, eu fui traduzir um pastor da África. E minha sogra ficou com a Débora, e a Débora, muito fraquinha, minha sogra levou ela lá no Sírio-Libanês, que é um hospital que fechou ali na Tijuca, na São Francisco Xavier. E quando chegou lá, eles fizeram uma ultrassonografia na Débora. Já estava supurado, estava tudo espalhado. E os médicos falaram, lá atrás, essa menina não passa dessa noite. E a minha sogra ouviu. E a minha sogra disse assim, Senhor, a minha neta está nas tuas mãos. Porque, Senhor, se tua vontade é vida para ela, a minha neta vai viver. Nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, Senhor. Mas, Senhor, se é para Débora viver, o Senhor vai segurar a vida da minha neta. E dali ela foi para onde? Direto para o Souza Guiar. Mais uma vez, Deus abriu a porta. Ela foi para lá. Quando eu chegamos de madrugada, fomos jantar depois com os pastores lá da África, com o pastor Haroldo lá de Alcântara. Quando chegamos 2 horas da manhã, aí a Ana estava lá em casa com meus filhos e disse assim, a Débora foi com a mamãe, né, com a minha mãe, e com o Gil lá, e levou a Débora para emergência. Ela teve apendicite supurada, está aguardando para ser operada lá no Souza Guiar. Eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, a Débora estava numa mesa de mármore, deitadinha. Eu me lembro até hoje, com uma roupinha, um vestidinho de malha que ela tinha, era meio rosado, e ela estava assim, gente, parecia que ela estava morta ali. Com aquele rostinho dela, né? E o médico ficava, qual é seu nome, qual a sua idade, falando com ela, para ela não perder o sentido, já com 3 antibióticos correndo, para ela poder ser operada, porque aquilo estava tão adiantado que não podia operar, tinha que esperar horas para que o antibiótico todo corresse. E ali eu fiquei com ela, o José Henrique, que é como irmão, assim, para nós, muito querido. É médico também, ele acompanhou a cirurgia. Ele disse que na hora que a Débora foi cortada, empesteou o centro cirúrgico. A podridão tomou conta daquele lugar. E a pressão da Débora zerou na mesa de cirurgia, 0 por 0.
Mas aquela médica, aquela residente, que Deus abençoe os residentes. Residente de cirurgia geral, né? Como foi a nossa Beatriz, aqui filha da Suzana. Ela agora é uma médica já com especialidade. Mas era como a Beatriz foi. Uma residente de cirurgia. Aquela baianinha com as mãos pequenininhas. Ela tirou cada órgão da Débora e lavou. O Henrique disse que foi assim, sabe? Lavou tudo, lavou tudo, lavou tudo. Botou para dentro. E a Débora está aqui hoje, Jesus, para a honra e glória dele. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, se não tem plano de saúde, tem Deus. É Ele que supre. É Ele que faz. E ela ficou internada, eu fiquei com ela sentadinha numa cadeirinha, né? Assim, no hospital público, ali sentada do lado dela. E ela ficou ali recebendo antibiótico. Foi um mês de internação. Na verdade, 15 dias, eles liberaram para casa e depois formou um abscesso, teve que voltar de novo para o hospital. Não foi fácil, não. Aquilo marcou a vida da Débora, gente. A Débora dizia desde pequena, eu vou ser engenheira. Quando foi no ano do vestibular, ela trouxe a inscrição. Mãe, me inscrevi para medicina. Eu olhei assim, não entendi nada. Mas eu sei que ela teve a grande experiência dela com Deus ali naquele hospital. Ela orou pelas criancinhas todas da enfermaria. Foi muito forte para ela, aquilo ali. Deus a salvou. Então, assim como Deus a salvou, Deus salvou o Isaac, e assim o pastor Aloysio também, né? Que no dia 23 de abril de 1968, ele foi atropelado e ele, então, colocou platina, colocou parafuso aqui, e ele ficou com tudo infeccionado, e ele foi salvo ali por Deus. Ele ficou 2 anos paralítico e foi curado aos 10 anos de idade. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, queridos, minha sogra, meu sogro, eles tinham ao Senhor como primeiro na vida deles. O Senhor, eles amavam o Senhor acima de todas as coisas. E Jesus foi fiel. Eles iam cortar lá na BBR, iam cortar a perna do Aloysio, e eles pediram, não corte. E eles deram tempo, e a infecção cessou. E ele voltou para casa com a sua perna sem infecção, mas a perna morta mole, não tinha, o osso não tinha vida. E aos 10 anos, dentro da igreja presbiteriana, o pastor chamou o avô dele, que fazia aniversário junto com ele, foi no dia do aniversário dele de 10 anos. Solta as muletas, meu neto, e vem aqui. Ele foi e ele andou com aquela perna mais curta que a outra, e ele andou até lá. Porque Jesus é que faz os milagres. Jesus é que cuida de tudo. Deus tinha uma obra através da vida do pastor Aloysio, e o diabo queria já botá-lo aleijado ali. E ele ficou curado. A Débora, o diabo também queria tirar a vida da Débora, mas a Débora está viva para a honra e glória do Senhor. E o Isaac está vivo para a honra e glória do Senhor. É Deus que cuida de tudo isso. E se Deus tivesse chamado, teria sido Deus que teria chamado. Mas quando a gente diz, Senhor, seja feita a tua vontade, eles são teus. Deus, Ele sustenta ali. Ele nos sustenta, Ele faz. Então, temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Quando o pastor Aloysio fazia engenharia, no ano do vestibular dele, o avô dele morreu. Ele era o primeiro do impacto, só tirava as maiores notas. Quando ele fez o vestibular, ele não passou para a faculdade pública. Ele passou para a primeira faculdade particular que vinha a seguir, que era essa onde você fez aqui, Santa Úrsula. O tio dele fez o seguinte oferecimento: eu pago a sua faculdade desde que você nunca queira ser pastor.
E, obviamente, que ele disse, não, eu não vou aceitar isso. Ele trabalhava na faculdade para poder pagar a faculdade. Só que Deus, quando o chamou para o ministério, disse, eu quero você integralmente para mim, para a minha obra. Então, ao longo da nossa caminhada, há oferecimentos, há escolhas. E nós precisamos fazer as escolhas como? Para o reino. Para Jesus. Senhor, o que que tu queres que eu faça? O que que tu queres, Senhor? Depois esse tio se converteu, gente. Chamava Luiz de meu pastor. Era o marido da tia Cintila. Ele se converteu no leito de morte. Ele era muito querido. Ele deve ter chorado diante de Deus por esse oferecimento que ele fez. Mas ele foi fiador da igreja por muitos anos. Ele foi fiador. Ele mesmo sendo descrente, ele foi fiador da igreja por muitos anos. E depois, quando ele se converteu, ele chamava Luiz de meu pastor. Nós precisamos ser firmes com as coisas de Deus. Temos que ter o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Amar ao próximo como a nós mesmos. E temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? É dessa maneira. Aleluia. Quando você se posiciona dessa forma, você encontra direção para a tua vida, a direção de Deus. Teu coração encontra paz. E Deus cuida do resto. Deus cuida de tudo. Amados, não se distraia com nada. Sabe? Se no meio da caminhada, às vezes as coisas se dificultarem, o Senhor não te abandonou. O Senhor é contigo. Segure na mão dele e siga. Sabe? Vocês sabem que na palavra de Deus diz que nenhum discípulo foi até a cruz, só João e as mulheres. Cadê os irmãos de Jesus? Eles não foram. Eles, naquela época, eles não seguiam ao Senhor. Depois nós temos a carta de um irmão de Jesus, que depois se converteu. Mas os próprios irmãos de Jesus o rejeitavam. Rejeitavam a obra de Deus na vida dele. Rejeitavam o chamado dele. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que são para nos desmoronar. Mas eu quero dizer para vocês, segure na mão de Deus e fique firme, porque é o Senhor que vai cuidar de tudo. Sabe? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E eu quero fazer aqui uma chamada. Você já entregou tudo para Jesus? Você já entregou o seu marido, a sua esposa? Você já entregou seus filhos para Jesus? Você já entregou seus irmãos para Jesus? Você já entregou sua carreira para Jesus? Você já entregou suas necessidades para Jesus? Nós temos que entregar tudo. Ele tem que ser o primeiro. E Ele vai organizar todas as coisas na nossa vida. Amém? É Ele que vai fazer. Mas ninguém. Lá na cruz, Jesus disse: João, olha aí tua mãe. Mulher, olha aí teu filho. Porque não tinha um irmão dele ali para cuidar da mãe. Porque eles não criam no que a mãe cria. Não criam na obra de Deus, não criam que aquele era o Cordeiro de Deus enviado para nos salvar. Então, amados, eu posso dizer para vocês uma coisa. Eu entendo agora quando a palavra de Deus diz que quem não largar pai e mãe para seguir o Evangelho não é digno. Porque nós precisamos amar a todos, amar a nossa família, amar os nossos amados. Apresentar na nossa vida o exemplo, o reino de Deus, mas cada um tem suas decisões.
Então é muito duro você ver uma pessoa que você ama dando as costas para Jesus. Mas eu não vou deixar meu Jesus nem por ninguém. Eu vou seguir até o fim, servindo ao meu Senhor. E vou continuar amando. Porque eu sei que Jesus vai fazer a obra, assim como Ele fez com os irmãos de Jesus. Amém? Mas a gente tem que amar o Senhor acima de tudo. Largar tudo. Buscar o reino em primeiro lugar. E é o Senhor que nos levanta e nos sustenta para a gente poder tomar essa decisão. Mas a gente precisa tomar essa decisão de forma visível. A gente precisa se levantar e a gente precisa salgar, iluminar, amar e fazer a obra com quem está junto com a gente para fazer. Amém? Você está junto para fazer a obra? Amém? É isso que o Senhor quer. Então aqui nós vamos chamar os músicos. Cadê os músicos dessa casa? Olha, eu vou botar o Márcio para cantar, hein? Rebeca, me conta aqui. Fala a verdade. Ele tem boa voz ou é mais ou menos? Eu acho que ele tem boa voz. Eu aposto nele. É? Talvez você não esteja dando o primeiro lugar para o Senhor. Ou pode ser que o amor tenha se esfriado. Ou pode ser que você tenha diminuído a sua busca. Pode ser que sua vida espiritual esteja capengando, você não está orando como devia. Talvez você não esteja se consagrando como você deveria. Mas Jesus, Ele está aqui. E Ele está te chamando para você ter oportunidade de consertar isso na sua vida. Amém? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus não jogou isso no rosto dele. Jesus perguntou: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas 3 vezes. As 2 primeiras vezes ele perguntou: tu me amas como eu amo, com esse amor ágape? E Pedro respondeu: Senhor, eu te amo fraternalmente. É assim no grego, está no grego, está assim. Eu te amo com amor de irmão. E da 3ª vez Jesus perguntou: tu me amas como irmão? Jesus aceitou o amor que Pedro tinha. Mas eu tenho certeza que Pedro depois amou o Senhor com amor ágape. Amém? Um amor total. Porque Pedro cresceu. Pedro mudou. E eu hoje estava falando lá na nossa aulinha, né? Que a gente precisa desenvolver a nossa salvação, amados. A gente precisa desenvolver. A gente não pode se acomodar no lugar que a gente está. A gente precisa crescer mais. A gente precisa chegar mais lá na frente, junto com Jesus. E Ele hoje está dando oportunidade. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou chamar aqui na frente. Amém? Hoje eu vou chamar aqui na frente. Qualquer uma dessas coisas, Senhor. Qualquer uma dessas coisas. Talvez você precise que o seu amor seja aquecido. Talvez você precise que esse amor cresça. A sua busca precisa crescer. Talvez você tenha colocado alguma coisa em primeiro lugar na frente do Senhor. Coloca Ele de novo no centro. Coloca tudo no altar do Senhor.
A palavra de Deus diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Essa chamada aqui no altar não é uma chamada de entrega de vida. Você já entregou sua vida para Jesus. Mas se de alguma forma você sente que você precisa ressignificar esse amor, se posicionar de uma nova forma, ó Deus, ó Senhor, ó Senhor, estamos aqui na tua presença, Senhor. Ó Jesus, apresentamos aqui o nosso coração a ti, Senhor. Queremos, ó Deus, ser mais de ti. Queremos dar mais de nós para ti. Queremos te colocar, Senhor, no centro, Pai. Como Senhor, queremos que tu sejas o nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas, ó Pai.